Coisas extraordinárias que aconteciam com os santos. Os santos viveram uma vida de total entrega a Deus, trabalhou pelos pobres e mais necessitados, teve uma vida de oração, jejum e penitência, uma vida de grande conexão com o mundo espiritual. Se sacrificaram por amor e pela fé em Jesus Cristo. Por isso, não é de se estranhar que as coisas extraordinárias aconteciam com eles e que para eles era normal, mesmo sabendo que fugia da lógica natural, porque eles sabiam que para Deus não existe o impossível. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje iremos falar de momentos incríveis que aconteceu na vida de alguns santos e de verdadeiros milagres. Vamos começar por São Bento. Durante a sua vida, um dos episódios marcantes foi quando ele abençoou o pão e o vinho que lhe foi servido. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Saiu de dentro da taça uma serpente e a taça se rompeu, quebrando em vários pedaços. Com isso, São Bento percebeu o mal que alguns queriam lhe causar no convento onde ele servia. E em outra ocasião, os monges do convento não conseguiam mover uma pedra do lugar por mais que eles tentassem. Não importa o que fizessem. Resolveram então chamar São Bento e depois de uma oração conseguiram remover a pedra. Essa pedra tinha sido um local de sacrifício dos povos pagãos e estava sendo segurada por vários demônios. Mas a oração de São Bento os expulsou. Um outro fato muito conhecido relacionado a São Bento foi quando um jovem monge chamado Plácido, que era amigo de São Bento, foi buscar água no lago próximo. Se desequilibrou e caiu. Sem conseguir nadar, estava se afogando. Bento viu tudo pela janela, fez uma oração e mandou que um outro monge chamado Mauro fosse salvar aquele que precisava de ajuda. Milagrosamente, Mauro caminhou sobre as águas sem se afundar, em direção até o ponto onde estava Plácido e o puxou pelos cabelos, trazendo-o até a margem do lago. Apesar de ter sido Mauro que o salvou, o garoto diz ter visto São Bento lhe tirando da água. Outro santo em que era muito comum coisas extraordinárias acontecerem com ele era Santo Pio. Tem tantos acontecimentos que hoje só iremos falar da bilocação, que é a capacidade da pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um dia, um oficial do exército italiano foi para a sacristia e, assistindo o Padre Pio, disse: "Sim, aqui está ele, eu não estou errado." Ele se aproximou de Padre Pio e se ajoelhou em frente a ele e chorando disse: "Padre, obrigada por me salvar da morte." O homem emocionado contou para todos que estavam ali presentes: "Eu era capitão da infantaria e um dia no campo de batalha, em uma hora terrível, não longe de mim, eu vi um frade e ele disse: 'Senhor, fique longe desse lugar.' Eu fui em direção a ele e quando eu me movi, eu ouvi um estouro de uma granada, no mesmo lugar onde eu estava poucos segundos antes. Aquela granada abriu uma cratera. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá." Era o Santo Pio em bilocação. Um outro caso foi quando um rapaz que era piloto de um avião bombardeiro durante a Segunda Guerra Mundial. O avião estava voando perto da ilha para o aeroporto onde ele ia pousar depois de descarregar 2 bombas. Mas o avião foi danificado por um avião de caça japonês. O avião explodiu antes que a tripulação tivesse a chance de saltar com paraquedas. Disse ele: "Eu só tive sucesso saindo do avião. Eu não sei como eu fiz. Eu tentei abrir o paraquedas, mas eu não tive sucesso fazendo isto. Então eu teria me esmagado no chão se eu não tivesse recebido a ajuda de um frade que me aparou no ar. Ele tinha uma barba branca, ele me levou em seus braços e me colocou suavemente no aeroporto."
Você imagina que tipo de surpresa eu tive? Isto retirou a minha fala. Ninguém acreditava em mim, mas por causa da minha presença, todos tiveram que acreditar. Eu reconheci o frade que salvou minha vida quando depois de alguns dias me deram licença e eu fui para casa. Eu vi o monge nas fotografias de minha mãe. Ela me falou que tinha pedido para o Padre Pio que cuidasse de mim. Santo Antônio também viveu um momento em que ele precisou se teletransportar. Santo Antônio se teletransportou para salvar o pai da forca. Santo Antônio estava pregando em Pádua, na Itália, quando recebeu a notícia de que seu pai seria condenado à morte em Lisboa. O pai foi acusado injustamente de homicídio. Para salvar o pai, ele ficou no púlpito de Pádua e ao mesmo tempo apareceu no tribunal de Lisboa. Santo Antão também foi um santo que viveu uma vida de entrega extrema. Numa certa ocasião, aos seus 35 anos, Santo Antão estava sozinho em uma caverna no deserto, quando apareceu ali um grupo de demônios para feri-lo, já que ele foi tentado várias vezes e venceu todas as tentações. Nessa noite, os demônios furiosos se reuniram e atacaram-o de tal forma que ele não conseguia se levantar. Depois de ser encontrado por um amigo, ele foi levado para o povoado mais próximo, acreditando estar morto. Quando os eremitas se reuniram em torno do cadáver de Santo Antão para lamentar sua morte, Santo Antão foi revivido e exigiu que o levasse de volta para a caverna onde os demônios o espancaram. Quando ele chegou lá, chamou os demônios gritando: "Sou Antão, aqui estou. Não fugirei de suas chicotadas e nenhuma dor ou tortura me separará do amor de Cristo." Os demônios retornaram como bestas selvagens para rasgá-lo em pedaços. Mas ele disse: "Se vocês tivessem algum poder, bastava que somente um de vocês viesse. Mas como Deus os criou fracos, vocês querem me assustar com a quantidade de demônios." De repente, uma luz brilhou e os demônios fugiram. Santo Antão sabia que a luz devia ter vindo de Deus, e ele perguntou a Deus: onde ele estava antes quando os demônios o atacaram? Deus respondeu: "Eu estava aqui, Antão, mas permaneci para ver tua batalha. E porque tu principalmente lutaste e mantiveste bem a tua batalha, farei com que o teu nome seja espalhado por todo o mundo." Essas são algumas das extraordinárias histórias dos santos, mas logo teremos mais para vocês. Espero que todos tenham gostado e até a próxima história.